vocês? O Leonardo está aqui? Opa, Eles estão juntos ali na aqui. mesma câmera, é isso daí. Os caras... Então. Muito bem. Vou facilitar um pouquinho. Senhores, eu falo demais, então eu só quero ouvir, a galera também só quer ouvir. E boa apresentação para vocês aqui, estou na expectativa pelo conteúdo. Opa, que isso. Obrigado. Muito obrigado, viu? É muito prazer, pessoal. Me chamo Vitor, esse aqui é o Léo. E a gente queria agradecer o pessoal do DevOps Experience e o Daniel por ceder esse espaço para a gente conseguir falar aqui. Deixa eu apresentar a tela para vocês. Vou baixar tudo aqui. Perfeito. Vocês conseguem ouvir a gente tranquilo aí? Tem algum problema? Perfeito. Então, vamos começar. Bom, hoje a gente veio falar de um tópico que provavelmente não é comum para todos vocês. Nós trabalhamos na Binário Cloud, uma empresa de cloud pública, e nós auxiliamos em todo o processo de criação e manutenção dessa cloud para que outros clientes consigam utilizar o serviço. Meu nome é Vitor, eu sou formado em Administração e Jogos Digitais pela FIAP e também tenho MBA em DevOps pela FIAP. O meu trabalho é basicamente implementar a cultura DevOps e, ao mesmo tempo, fazer com que os processos fluam de maneira simples e agregada dentro da empresa. Olá, eu sou o Leonardo, sou formado em Engenharia Mecatrônica pela FIAP, também possuo o curso de Cloud Engineer como MBA. Eu atuo na Binário Cloud há 2 anos e meio, né? Eu entrei como estagiário e há 1 ano e meio atrás eu fui nomeado como líder da área de SRE e eu fundei essa área e a gente começou a implementar as culturas de DevOps há aproximadamente 6 meses. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o DevOps, né? Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre a Binário Cloud, né? A Binário Cloud, ela é uma fabricante de nuvem, então ela fabrica nuvem privada e nuvem pública. A gente foi fundado em 2017 e hoje a gente é o principal provedor nacional de nuvem. A gente conta com um time de especialistas, então a gente atende diversos serviços de TI, não somente, todos relacionados à nuvem, é claro, mas não somente a criação de nuvem privada ou pública. A gente trabalha como se fosse um serviço de concierge e atende qualquer tipo de demanda. E a gente faz 1 mês e meio, a nossa ferramenta de construção de nuvem é baseada no OpenStack. Se alguém não conhece, o OpenStack é uma ferramenta da comunidade, né, para construção de nuvem. E a gente foi a primeira nuvem na América Latina a ser homologado pela comunidade do OpenStack. É uma comunidade muito importante, passa grandes nomes como a Red Hat, a Canonical, a própria Microsoft está entrando nesse mercado. Vou falar um pouquinho sobre as 3 vias, né, do DevOps, né? Então, a primeira é os processos, né? Então ela inclui tudo que vem do operacional até o cliente, né, esse fluxo. Então, ele conta com visibilidade de trabalho, conta em questão de demanda de fluxo, limite de trabalho e, principalmente, redução do trabalho, que é em questão de automação e todos os processos que relacionam a implementação que vai facilitar esse fluxo da operação até o cliente, né? A segunda via se baseia no feedback, então é a forma como você vai ter essa informação, então baseada basicamente em observabilidade, né? E formas de monitoramento. E a terceira via é a via de testes. Ela passa por algumas questões de cultura, como a cultura de aprendizado, a parte de gestão de medo, né? A questão de diminuição de medos e de riscos, né? E também sobre testes caóticos e toda essa parte de ambiente no qual você vai garantir a funcionalidade do seu produto, né? Vou falar um pouco disso em relação de como estamos hoje na Binário, né? Então, em relação à nossa primeira via, que é a via de processo, a gente está meio caminho andado. Então, a gente já tem uma parte bem visível entre operação e cliente. A gente começou a fazer um pouco do IP, né? Que é o limite de trabalho, e a gente já reduziu
fluxos importantes de trabalho usando a parte de automação e esteiras de CI/CD. Em relação à segunda via, que é a parte do observabilidade, a gente tem 60%, a gente já tinha um sistema de monitoramento totalmente implementado, a gente evoluiu para o sistema de observabilidade, e se a gente considerar que a gente tem os 3 pilares de observabilidade, né, que é as métricas, a centralização dos logs e a questão do tracing, a gente já tem 2 desses 3 pilares implementados. A gente está buscando agora implementar o tracing de uma forma efetiva, né? Porque na questão de construção de nuvem, você implementa vários módulos e vários microserviços, então ele é uma rede um pouco complexa para se trabalhar, e você tem que garantir um SLA de 99,99%, então isso que tem que ser feito, o feedback tem que ser totalmente da melhor qualidade possível, né? E a terceira via, que é a via de testes, a gente está mais no início, a gente vem implementando uma cultura de aprendizagem, um sistema de aprendizagem de autodidata. A gente está trabalhando com essa gestão de medos, mas esse é um caminho um pouco mais difícil. E em relação a testes, a gente faz alguns sistemas de teste, só que a gente ainda é muito novato nessa parte, em relação a testes caóticos, derrubar ambiente, verificar como funciona, até porque no ambiente de nuvem você faz isso com a sustentação de vários clientes, então é um ambiente muito sensível para você fazer testes como se você fosse fazendo um projeto de homologação, algum outro sistema que você tivesse subdividido. E também, para ajudar nesses testes, a gente usa o Tempest, né? Isso. Como é que ele funciona O Tempest, direitinho? ele é uma ferramenta criada pela comunidade do OpenStack, então ele faz diversos testes dos módulos, inclusive o Tempest foi uma das ferramentas que a gente rodou para homologar e entrar na comunidade como a primeira nuvem da América Latina, né? Então ele passa por todos os módulos existentes de nuvem, então criação de máquinas, criação de volume, parte de redes, a parte de serviços como Kubernetes, banco de dados, catálogo de aplicativo, entre outros serviços que rodam por trás, como autenticação, a parte do proxy. Ele pega tudo isso, ele faz uma série de testes e ele vê a excelência e a qualidade que você tem, tanto na eficiência de criação, como na segurança de sustentação e de vitalidade dos seus módulos. Então ele basicamente ele faz um pente fino da sua nuvem. Beleza. Agora, voltando um pouco mais para a parte teórica da coisa, né? Explicando mais sobre cultura e como que isso é implementado dentro da área de DevOps, eu vou falar um pouco disso. Então, sobre a cultura DevOps. Ela é baseada nas 3 vias, que nem o Léo acabou de explicar aqui, né? Que são as vias de processo, de feedback, de teste. Isso ajuda a gente a conseguir ter uma maleabilidade melhor dentro da própria empresa e a gente tem um foco maior para poder entregar todos os projetos de maneira eficiente. Também a integração dos times de desenvolvimento e operação. Então, o DevOps, inicialmente, ele surgiu como uma forma de você conseguir fazer essa integração dos 2 times. Então, os sysadmins e os desenvolvedores, antigamente, não eram tão unificados como hoje. Hoje, a gente consegue ter os 2 em uma mesma equipe, inclusive, o que não era possível antes de toda essa cultura ser definida e desenhada. E também, né, principalmente, eu acredito que esse seja o mais importante, é que o DevOps e todas as ideias dentro do time de desenvolvimento de operações devem sempre ir ao encontro dos objetivos organizacionais. Então, só para deixar uma coisa clara aqui, né? Não podem ir de encontro, não podem se chocar, mas devem ir ao encontro dele. Então, os 2 juntos. Perfeito? Pessoal, uma coisa. A gente deixou um espaço reservado no final da apresentação para vocês fazerem perguntas. Então, anotem elas aí e, quando der, coloquem dentro do QIA, que a gente vai priorizar as perguntas que foram escritas lá. Beleza? Então, vamos seguir aqui na apresentação.
quais são os maiores desafios para a gente conseguir implementar essa cultura DevOps dentro de uma empresa. Agora, não falando especificamente da Binário, mas de qualquer lugar. Isso se aplica em qualquer empresa que já exista, ou uma startup, ou uma empresa gigante, até mesmo uma empresa de porte médio, não importa. Inicialmente, as pessoas. Empresas são conglomerados de pessoas que trabalham para que os objetivos da empresa, ou seja, ganhar dinheiro, sejam concluídos. E elas são a base de tudo. As pessoas, elas entram como componente principal e elas normalmente são as maiores travas para a gente conseguir implementar uma cultura diferente, principalmente a cultura DevOps. Bom, a arquitetura das soluções. Um fator relevante para tudo isso é como é feita a arquitetura das soluções atuais dentro da empresa. Então, se forem implementadas de alguma forma que impeça impeça a agilidade de entrega ou impeça até mesmo a implementação de features, isso pode se tornar uma barreira para o DevOps, para a implementação dessa cultura. Não necessariamente vai virar, mas é uma coisa que a gente pode se atentar na hora de desenvolver essas soluções. Outra coisa também, aqui não levando em conta a qualidade dos projetos em si, mas sim a quantidade de projetos e o quanto esses projetos são prioritários. Uma coisa que o DevOps nos ajuda bastante é que, como ele tem que ficar alinhado com os objetivos da organização, a implementação, ele nos ajuda a priorizar projetos de uma forma que isso cumpra os objetivos. Então, se nós tivermos um projeto que está dentro da nossa linha de desenvolvimento, porém, ele não nos ajuda em nada a garantir com que a empresa consiga concluir seus objetivos, esse projeto deve ser despriorizado, até porque isso só está atrasando o objetivo principal da empresa, seja ele qual for. E, por fim, eu acredito que esse seja o fator mais importante para a gente ter uma trava na hora de implementar a cultura DevOps, é uma cultura existente que impeça esse movimento. Então, as pessoas são o pilar de tudo. Isso é muito importante para ser lembrado. Quando essas pessoas já possuem uma cultura dentro da empresa que implica nelas não terem agilidade ou não terem um movimento para poder entender tudo que está sendo implementado, essa cultura se torna uma das maiores barreiras para a gente poder seguir com o DevOps. Por quê? Porque simplesmente, quando a cultura é problemática, o problema não são só as pessoas. Meio óbvio, mas o problema vem de cima. A cultura da empresa é sempre implementada de cima para baixo. Então, se a cultura é problemática, significa que as pessoas que lideram essa empresa não estão dispostas a mudar a forma como fazem as coisas. E isso é o principal fator para que o DevOps não seja implementado ou, quando implementado, não funcione. Beleza. Agora, deixando um pouco de lado toda essa parte de cultura, essa parte um pouco mais teórica, vamos entrar nessa parte de processo e a parte técnica de como a gente implementa o DevOps, ou pelo menos as 3 vias, dentro da Binário Cloud. Nosso processo de CI/CD possui as seguintes etapas. Atualização. Entendam isso como o evento de início do sistema. Então, é isso que vai iniciar a execução da pipeline. E, no caso, pode ser, por exemplo, Git, pode ser
o envio de um e-mail, uma coisa que seja relevante para vocês. Depois disso, vem a testagem. Então, diferente dos testes do DevOps, dos testes da terceira via do DevOps, isso aqui é... Desculpa. Ó. Dá uma hidratada aqui. Isso aqui significa testes automatizados. Então, por exemplo, testes unitários, testes de integração, testes de carga, qualquer tipo de testagem que seja necessária para que o seu código seja garantido, ou que ele funcione, ou que ele aguente tudo que vai ser jogado em cima dele quando for servir os clientes, é muito relevante que esteja testando nessa etapa da pipeline de CI/CD. A próxima é provisionamento. E, nesse caso, significa subir toda a base para que o código seja colocado ali. Então, existem várias ferramentas que podem ajudar a gente a fazer isso. E eu vou entrar em detalhes no próximo slide do que a gente usa, mas entendam isso como subir o lugar onde a gente coloca o código. Depois disso, tem a parte de deploy, que significa simplesmente pegar o código de um lugar e colocar dentro dessa base que foi feita no provisionamento. Uma coisa importante, não necessariamente é necessário provisionar. Tem algumas vezes em que o provisionamento já vai estar feito, seja porque a máquina já existe, seja porque é uma máquina física e não tem o que a gente configurar, ou porque é um serviço gerenciado em que a gente só precisa colocar o código lá dentro. E está tudo pronto, criado. São poucas as situações, mas isso é possível de acontecer. E nessa etapa de deploy, a gente faz todas as configurações necessárias, pega o código e coloca dentro dessa base, para que ele faça tudo funcionar. E, por fim, a etapa de execução, que nada mais é que o encerramento desse ciclo e o estado de que o nosso código pode servir o nosso cliente. Ou seja, ele está pronto, ele está provisionado e ele está colocado no local correto, onde a gente queria que estivesse. Perfeito. E quais ferramentas a gente usa para cada etapa dessa nossa pipeline? Bom, para atualização, a gente usa o GitLab. Então, o Git, provavelmente, eu espero que todos estejam familiarizados. Se não estiverem, eu aconselho todo mundo a dar uma olhada. Git é um sistema de controle de versionamento que foi inventado em meados dos anos 2000 e ele é amplamente utilizado hoje para gerenciamento de código, gerenciamento de versão de código, aliás, e ele garante com que a gente tenha backups do nosso código, controle sobre o que foi adicionado ou não. Além de tudo, existem ferramentas ou plataformas dentro da internet que nós podemos utilizar para colocar o código. Ou seja, o backup é colocado dentro de um servidor, o que torna ele mais seguro e mais resiliente também. Depois, ferramentas de teste automatizado. Então, eu não conseguiria listar isso aqui, porque cada linguagem tem a sua. Então, eu teria que listar especificamente de linguagens que vocês usam e o que eu não sei. E, por enquanto, o importante é que vocês pesquisem sobre isso no cenário da sua empresa, que provavelmente existe ferramentas de teste automatizado para isso. Para a parte de provisionamento, nós usamos o Terraform. Terraform é uma ferramenta de IAC, né, Infrastructure as Code, e ele serve para basicamente subir todo o bare metal, entre aspas, do que é necessário para o seu código ser executado. E nós utilizamos ele amplamente aqui de formas para a gente poder
garantir a segurança e a organização do código e dos serviços também. Se vocês não têm contato com ferramentas de IAC, como o Terraform, também é uma coisa que eu recomendo vocês procurarem, porque é muito importante a gente conseguir fazer essa organização e esse gerenciamento do estado do nosso ambiente, digamos assim. A parte de deploy, a gente usa amplamente o Ansible. Aqui nós temos ferramentas que utilizam Python e alguns Bash scripts, que executam rotinas para nós. E o Ansible nos ajuda em todos esses casos. Se a gente precisa subir algum código em Python, ele que é a nossa ferramenta principal, além de que ele tem algumas features que eu vou mostrar mais para frente, que nos ajudam bastante na hora de poder fazer o deploy, poder entender tudo que está acontecendo dentro do nosso código. E, por fim, para fazer a execução, nós utilizamos o Docker e o Kubernetes. Os dois são usados separadamente, tá? Quando nós usamos o Kubernetes, normalmente nós usamos outro runtime de containers, mas eles têm... Essas são basicamente as ferramentas que a gente usa. Existem algumas exceções? Existem. Por exemplo, quando a gente precisa... quando já existe uma máquina virtual que, por uma questão de design, né, ou organização em si, é necessário colocar dentro daquela máquina aquela rotina. Mas, assim, isso é raro, não é toda hora que acontece, e a gente precisa do máximo de entendimento sobre o porquê aquilo tem que ser daquele jeito. Porque, senão, é muito mais fácil provisionar um cluster ou um container para poder fazer a execução desse código. Perfeito. Vamos seguir. Agora eu vou entrar em mais detalhes sobre cada ferramenta que eu mostrei aqui e explicar o que a gente usa de cada uma dessas ferramentas. Então, por exemplo, o GitLab, que é a nossa ferramenta de controle de versão e execução de pipelines. Ele é basicamente a nossa cabeça. Ele gerencia o código, ele organiza os projetos, é lá que é a nossa SST, Single Source of Truth. Ou seja, se alguém tiver alguma dúvida sobre como que um projeto foi implementado, ou o que um projeto específico faz, é lá que deve ser verificado isso, porque o GitLab contém todas essas informações e, de quebra, ainda consegue fazer todo esse provisionamento. Então, ter uma ferramenta dessas dentro da sua empresa além de útil, é necessário. É uma dica que eu dou para vocês. Então, que features que a gente usa dentro do próprio GitLab? Né? A gente usa o versionamento de código, que é o principal que ele faz, as pipelines de CI/CD. Então, toda essa parte de continuous integration, continuous delivery, sempre que a gente tem que fazer algum teste automatizado, sempre que a gente tem que fazer algum deploy ou provisionamento. Então, o GitLab em si, ele não faz muita coisa. Porém, ele, junto com outras ferramentas, nos ajuda a montar todo esse ambiente e nos ajuda a manter isso também. Porque, afinal de contas, para montar toda a nossa estrutura de observabilidade e também de manutenção, algumas rotinas que a gente tem que executar, o primeiro passo é criar o repositório no GitLab, organizar ele dentro da pasta certa e criar o código lá dentro. Isso é muito importante e, assim, eu acredito que sem isso seria 1000 vezes mais difícil da gente conseguir fazer tudo que a gente faz lá dentro da Binário. Além disso, nós utilizamos também o Container Registry, que, para quem tem imagens de Docker hosteadas dentro do Docker Hub,
mas que não são, ou que vocês pagam pelo serviço do Docker Hub, ou que estão públicas, mas são ferramentas, são imagens da sua empresa, o GitLab eles nos atende perfeitamente, principalmente porque nós utilizamos a versão self-hosted dele. Então, nós não utilizamos a plataforma cloud. Nós entendemos que aqui dentro o ideal é ter isso self-hosted, até porque nós precisamos desse controle. Nós somos uma empresa de cloud e nós precisamos isso interno para também que isso não seja vazado e que a gente tenha um maior controle sobre o que está sendo postado e o que pode se fazer ou não dentro do GitLab. Beleza. Fora isso, nós utilizamos o gerenciamento de estado do Terraform, é uma feature que o GitLab já está embutido dentro dele, e ele nos ajuda com isso a manter aquilo que eu disse, que é o single source of truth. Porque como nós temos o próprio arquivo de gerenciamento de estado do Terraform no GitLab, não é necessário armazenar isso, por exemplo, num Object Storage em algum lugar, mesmo que seja dentro da nossa nuvem. De uma forma centralizada, a gente consegue gerenciar isso da melhor forma possível, acessando o mínimo de ferramentas possível, porque é preterível que isso aconteça. Bom, para isso nós também utilizamos as variáveis de CI, que nos ajudam a esconder segredos de pessoas que não precisam saber, ou até mesmo de nós mesmos, porque, como eu vou explicar mais para frente, o Terraform nos auxilia a fazer uma entrega e provisionamento sem interação nenhuma. E eu sei que isso parece um pouco redundante ou parece meio óbvio, mas tem um componente muito interessante sobre isso. Ainda mais para nós que não podemos utilizar nenhuma ferramenta ou nenhum serviço gerenciado de nuvem, porque nós somos uma nuvem. Perfeito. Uma coisa também muito importante é o registro de pacotes. Nós utilizamos a maioria dos scripts em Python, então existem alguns pacotes em Python que sempre que existe um código que é duplicado, nós criamos um pacote e simplesmente subimos isso dentro da nossa nuvem para que qualquer um consiga utilizar. Qualquer um conseguindo utilizar esse código, além de não ser repetido nunca mais, ele vai otimizar o nosso tempo. E os desenvolvedores conseguem fazer com que esse código, ao invés de escrever o código, conseguem fazer mais coisas com menos código. Perfeito. E, por fim, nós temos a organização de projetos. Assim, essa parte é legal do GitLab, ele te deixa organizar em pastas os repositórios. Eu acho que isso é mais uma preferência pessoal, mas, assim, eu acho mais interessante quando você consegue categorizar uma lista de repositórios do que simplesmente ter uma lista única, gigante, em que você acaba se perdendo muito mais. Beleza. Lembrando, hein, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, podem colocar dentro do Q&A e a gente vai responder assim que der o tempo das perguntas. Beleza? Seguindo aqui. Perfeito. Vamos falar do Terraform. O Terraform é a ferramenta de provisionamento de infraestrutura, que eu mencionei alguns slides para trás, nos ajuda a subir a base de código, ou melhor, ele nos ajuda a subir a infraestrutura para que o nosso código seja executado. Quais features a gente usa do Terraform? Então, o provisionamento da infraestrutura em si, isso significa que se nós precisamos subir uma máquina virtual ou até mesmo uma política de segurança, uma política de acesso, alguma coisa dentro de algum serviço nosso,
o Terraform é o que a gente deve usar. Ele é completo, existe uma lista de providers para os mais diferentes serviços que eu consigo pensar, além de ser facilmente estendível. Você só precisa saber Golang, e ir lá no manual de implementação de um provedor novo e implementar você mesmo. Nós nunca tentamos, até porque o próprio Terraform a gente está implementando aos poucos. Ele é bem utilizado, mas ainda não é amplamente utilizado dentro da Binário. Beleza. Gerenciamento de usuários de serviços. Isso não é bem uma feature do Terraform em si, mas nós utilizamos isso aqui dentro. E o que isso significa? Significa que o Terraform, para nós, serve como a nossa ferramenta de criação de usuários de serviço. Ou seja, sempre que existe algum projeto novo, algum serviço novo que precisa acessar alguma máquina, ou que precisa requisitar de alguma API, ou fazer qualquer coisa dentro de uma estrutura, nós criamos esse usuário pelo Terraform. E muitas vezes nós utilizamos uma ferramenta chamada FreeIPA para poder criar esse usuário. Dentro do FreeIPA existem vários controles, várias políticas de segurança que nos ajudam a controlar todo o acesso daquele usuário. Então, tudo que ele executar em uma máquina, tudo que ele acessar, qualquer máquina que ele quiser entrar, vai passar pelo crivo do Terraform e das políticas de segurança dentro do FreeIPA. Isso, inclusive, é uma pauta muito boa, porque, assim, uma das dificuldades que nós temos aqui é garantir que as pessoas certas tenham o acesso às máquinas certas ou aos comandos corretos. É muito complexo a gente conseguir segregar tudo isso, e o Terraform nos ajuda de uma maneira muito grande, porque é muito mais simples de gerenciar esses serviços, é muito mais simples de gerenciar esses acessos quando você tem tudo escrito dentro do código. Beleza. Criação de segredos de serviço, e isso é uma feature muito legal do Terraform, que ele te permite criar senhas e chaves de acesso SSH sem intervenção humana. Então, sempre que um usuário precisa de um acesso ou precisa de alguma coisa, né, entrar em algum serviço e fazer alguma coisa, nós criamos essa chave, criamos essa senha, armazenamos isso dentro de variáveis do GitLab, e isso é utilizado de uma forma sem nenhuma intervenção. Ou seja, ninguém precisa saber qual é essa senha, qual é essa chave, porque nós temos a certeza de que aquele usuário, com aquela chave ou aquela senha, só vai acessar a máquina X para executar o comando Y. E dessa forma a gente consegue garantir mais ainda que não existam, por exemplo, o que é muito comum de acontecer quando você está começando na AWS ou até em outro provedor de nuvem, que é criar políticas de acesso em que você tem acesso a tudo. Então, você cria isso para testar, e o seu usuário de serviço tem acesso a todos os recursos, a todos os sistemas, e numa nuvem produtiva isso não é nada bom. Ou seja, o Terraform nos ajuda de maneiras muito boas a segregar, organizar e também provisionar a nossa infraestrutura. Beleza, acho que eu já falei bastante sobre o Terraform, mas só para finalizar, centralização de configuração de infraestrutura de um serviço. Então, a gente tem dentro de um repositório do Git todo o código necessário para que ele seja executado. O que eu quero dizer com isso? Não é necessário alguém criar uma máquina, não é necessário alguém criar uma permissão, criar um usuário, não é necessário
alguém criar um acesso, nada disso. O Terraform cria tudo isso sozinho, sem ajuda de ninguém. E isso quer dizer que, aliás, e como a maneira que o Terraform é colocado dentro do código, ou seja, eles são arquivos que você define a infraestrutura dentro de um código específico, isso nos auxilia ainda mais naquilo que eu falei do SST e também para que a gente consiga centralizar todo o nosso processo. Seguindo, o Ansible, que vem depois do Terraform, nos ajuda a provisionar o ambiente. Isso significa só que depois que o bare metal ou as bases estejam prontas, o Ansible nos ajuda a colocar o código dentro dessas bases ou provisionar a infraestrutura de software, arquitetura de software, aliás, para que tudo funcione, de uma maneira simples e fazer o código conseguir ser executado. Que features a gente usa? Execução de playbooks, que é basicamente uma lista de tarefas que o Ansible tem que executar, e ele faz isso de forma automática. Provisionamento de ambiente, simplesmente isso significa que o Ansible, para nós, ele serve para subir tudo que o Terraform não consegue. Então, por exemplo, se a gente tiver que subir um serviço de alta disponibilidade, o Terraform vai subir uma ou duas máquinas virtuais e o Ansible vai fazer a criação do cluster Kubernetes. Por exemplo, ele serve para isso, nesse caso, e ele vai nos ajudar bastante a que isso seja funcional. Beleza. Gerenciamento de configuração. Muita gente usa o Ansible pensando da seguinte forma. O Ansible serve para automatizar tudo que eu preciso fazer em alguma tarefa. É uma lista de comandos como se fosse um bash script. E o que eu digo é que simplesmente não é assim. O Ansible é muito mais poderoso do que isso. E ele nos ajuda bastante da seguinte forma. Ele consegue garantir que um ambiente esteja na configuração específica que nós queremos. Então, vamos supor, você cria uma máquina virtual com o Terraform, e aí depois você executa o Ansible, e dentro do Ansible você criou um servidor SSHD e colocou um template, um arquivo que tem uma configuração para que não permita o login de root. Então, vamos supor que o Joãozinho, que trabalha na sua equipe, tentou acessar essa máquina por SSH, ele conseguiu e viu que o root não pode ser acessado. Mas ele quer acessar como root, seja lá porque ele precisa fazer alguma coisa ou porque disseram para ele que era o melhor jeito de fazer isso, ele acreditou, coitado dele, ele não sabe ainda. É o nosso papel de ensinar para ele que não é bem assim que funciona. Ele tentou acessar, fez essa configuração e o que acontece? Simplesmente fica errado. Não fica igual ao que nós queremos. Mas se o Ansible for executado novamente, aquela configuração é revertida. Ou seja, o Ansible fez com que uma mudança não especificada e não planejada do Joãozinho fosse revertida de uma maneira que o ambiente ficou seguro de novo. Então, o gerenciamento de configuração simplesmente significa que a configuração do nosso ambiente é 100% controlada e ela é o suficiente para que o código seja executado de maneira segura. Perfeito? Por fim, uma feature que o Ansible também distribui é algo que já estava dentro da empresa, que a gente está pensando ainda se vale a pena manter ou não, que é o Ansible Vault. Ele é uma... Se vocês já ouviram falar, por exemplo, do HashiCorp Vault,
ele serve para você armazenar segredos ou informações sensíveis de uma maneira criptografada e que poucas pessoas têm acesso. O Ansible Vault ele funciona criptografando arquivos de configuração e você consegue usar as configurações dentro desse arquivo para que ele seja executado. Ele é bom, ele funciona, mas seria interessante que isso fosse descentralizado. É para isso que serve o HashiCorp Vault, por exemplo. Ele funciona dessa forma. E se vocês tiverem interesse, eu sugiro que vocês olhem. Mas, por enquanto, não faz parte do escopo dessa apresentação aqui. E, por fim, né, a etapa do Docker e do Kubernetes são as aplicações de execução do nosso código. Então, por exemplo, se a gente precisa executar alguma API em Python, ou se a gente precisa executar uma rotina em SH, em Bash, scripting, eles vão nos ajudar a que isso seja 100% funcional. Entrando mais especificamente em cada uma, né? O Docker, ele serve para... Hoje, né, nós usamos ele para execução de rotinas contínuas. Basicamente, se a gente tem algum procedimento, alguma rotina que deve ser executada, finalizada, e depois deve esperar, ficar em aguardo até que dê o tempo novamente, o Docker é simples o suficiente para que a gente possa usá-lo para isso. Por exemplo, nós temos aqui internamente uma rotina de backup do MariaDB, o banco de dados MariaDB. E para que isso seja realizado, nós utilizamos essa pipeline completa. Então, tem a execução, aliás, tem o evento inicial, tem a testagem, tem o provisionamento, tem o deploy e a execução. A gente passa por tudo isso. E na execução, nós usamos o Docker, uma imagem pronta do Docker. O Ansible executa a build dessa imagem, e aí o Docker tem todas as configurações certas para que seja executado, e dentro dele é acessado a máquina do banco, feito o backup, copiado para a máquina que nós queremos que o backup fique, e o processo é encerrado. Ou seja, o container é morto para que não haja uso excessivo de memória. E também execução de serviços de baixa disponibilidade. Então, por exemplo, o próprio GitLab, que é um serviço que nós utilizamos, mas de maneira completamente interna, e que não é toda a empresa que adere a isso, até porque muitas coisas lá são extremamente técnicas, nós deixamos em Docker, porque não faz muito sentido deixar isso 100% disponível com uma capacidade gigante de execução. Até porque poucas pessoas usam e por períodos limitados, mas ao mesmo tempo não faz sentido deixar isso dentro de uma rotina. Não tem como a gente deixar isso dentro de um Docker que é morto logo que finalizado. Então, para isso que nós usamos o Docker. E o Kubernetes, que já é utilizado em larga escala para serviços de alta disponibilidade, separação de clusters por serviço. Ou seja, com a ajuda do Terraform e do Ansible, nós conseguimos criar vários grupos de clusters implícitos. Ou seja, quem tem acesso ao código sabe que aquele cluster é um grupo e deve ser feita a manutenção pelo próprio código. O ideal é que ninguém entre nesses clusters, até porque se ele não funciona com a configuração inicial, então tem alguma coisa errada. E simplesmente para serviços de alta disponibilidade, ou seja, a maioria é que clientes devem acessar e que provavelmente tem algum período de downtime ou de uso excessivo. Perfeito. Para finalizar, galera, eu queria só tocar em algumas ferramentas que nós usamos para poder ajudar na governança. Então, que nos ajudam até em todo esse ambiente que foi construído dentro da binário.
O Netbox é uma ferramenta é uma ferramenta de cadastro e controle de sistemas de hardware. Então, dentro dele, nós podemos cadastrar todas as nossas máquinas, todas as VMs, eu acredito até os discos também, os cabos de rede, as portas de rede, os nossos switches. Então, assim, para nós que vivemos nesse mundo mais de hardware, é extremamente importante. O Canonical Mas é da mesma empresa que fez o Ubuntu, né, a Canonical, e ele nos ajuda a provisionar máquinas físicas que chegam para nós e não tem o sistema operacional. Então, nós usamos ele para poder instalar esse sistema e fazer essa gestão de uma forma mais simples do que instalar o sistema operacional na mão. O FIPA, que é uma ferramenta baseada em LDAP, que é Lightweight Directory Access Protocol, que é aquilo que eu mencionei, que serve para controlar as políticas de acesso dentro das próprias máquinas que nós utilizamos. O ClickUp, que é a nossa ferramenta de gerenciamento de projetos, nós usamos isso para poder saber se o nosso alinhamento com os objetivos da empresa está correto. Então, sempre que podemos, nós temos discussões com a diretoria e eles nos dizem o que a empresa precisa, o que a empresa segue e qual caminho que nós devemos tomar. A partir disso, nós colocamos as demandas dentro do ClickUp para que a gente esteja alinhado com isso. E, por fim, o Grafana, que é a nossa rede, a nossa central de observabilidade. Lá dentro, nós temos os logs, nós temos a gestão de alertas também, e também vai ser colocado o tracing quando for implementado. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo aqui, principalmente o pessoal da DevOps Experience. Aí na tela eu coloquei 2 QR Codes com as nossas páginas do LinkedIn. Se alguém quiser olhar, quiser colocar o celular para ver, fiquem à vontade. Nós estamos disponíveis para tirar dúvidas, se não der o tempo aqui na apresentação. E, bom, sobrou uns minutinhos aí, eu vi que tem 2 perguntas. Daniel, tudo bem se a gente responder agora? Quer fazer o Kahoot? Boa, manda pau. Enquanto você responde, eu vou compartilhar a tela para o pessoal entrar no Kahoot. Fechou? Perfeito, perfeito. Vamos nessa, então. Deixa eu parar aqui. Opa. Aí. Então, vamos lá. Vamos ver as perguntas. Perfeito. Clauber Souza, teria esse código de provisionamento para disponibilizar? Clauber, a gente pode disponibilizar um exemplo, mas muitos dos códigos que nós utilizamos são coisas internas que não dá para compartilhar. Mas qualquer coisa, você pode acessar lá a minha página do LinkedIn e aí a gente pode te passar sem problema, perfeito? Tá, legal. Como gerenciam a evolução de databases do Robson Souza? Atualização de tabelas, criação de metadados, views, procedures, usuários. Bom, basicamente, Robson, nós utilizamos migrações dentro dos scripts que precisam ser serviços criados por nós mesmos. Como nós utilizamos o OpenStack, muitas dessas migrações são feitas diretamente pela instalação do serviço. Então, a gente não tem muito controle. Basicamente, nós precisamos rodar um backup e fazer vários testes para que aqueles dados se encaixem no modelo que o OpenStack fez. Espero ter respondido. Vitor parece ter bastante. Obrigado, Renato. Qualquer dúvida que tiver, fiquem à vontade. Eu estou disponível também no meu LinkedIn. Explique melhor, por favor, a criação de credenciais pelo Terraform. Henrique Misael. Henrique, para criar credenciais pelo Terraform, existem 2 jeitos que eu conheço. Basicamente, existe um módulo de criação de chave aleatória SSH,
você pode olhar direto na documentação deles mesmo. Qualquer coisa eu posso mandar um link aqui, mas ele basicamente cria esses 2 arquivos no formato que você quiser, e aí você pode salvar isso ou dentro de algum Object Storage, ou dentro do próprio GitLab como uma ferramenta, com uma variável de CI/CD, e utilizar isso da forma que você achar melhor dentro do seu próprio código, dentro da sua própria pipeline. Bancos de dados relacionais de sistemas legados são containerizados, Denis. Bom, Denis, nossos bancos de dados hoje, eles são feitos dentro de máquinas virtuais, porque a gente tem um maior controle de como que o ambiente está feito. Eu acredito até que o Léo consegue explicar melhor como é que é essa situação, porque ele estava aqui quando foram feitos isso. Mas, assim, a ideia é que a gente tenha maior segurança nesses bancos. Então, usar containers talvez esteja suscetível a quebras, esteja suscetível a paradas repentinas, e isso não é bom, de forma nenhuma. No nosso caso, como o banco de dados ele carrega os metadados de todo o ambiente do OpenStack, tanto nas máquinas, os IDs das máquinas, a criação, todo esse funcionamento, o ideal é ele estar na forma mais segura possível. Existem algumas formas do OpenStack fazer o banco de dados por container, até mesmo no próprio deploy do Cola, em OpenStack Helm ele usa essa base, mas até mesmo nesses formatos ele não é muito indicado. Ele é indicado você gerar uma máquina virtual, você pode fazer ela com Ansible, a configuração do banco de dados, por exemplo, existem formas do OpenStack Ansible, só que é indicado que ele esteja numa máquina virtual, nem tanto num container, por conta da alta disponibilidade que a gente requer neste caso. Só se você gerenciasse em cima de um Kubernetes, fizesse como se fosse no OpenStack Helm. Perfeito. E Elton Santana, qual o nome da antepenúltima ferramenta? Eu acho que você está se referindo ao FreeIPA, o nosso OpenLDAP. Beleza, galera? Então, acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar que a gente responde. Beleza? Bom, vou passar aí para o Daniel. Boa! Excelente apresentação, rapazes. Excelente apresentação. Eu fiquei... ponto de atenção aí, né? Chamou atenção. O Vitor entrou como estagiário e hoje é SRE da Binário. Vitor, tem uma coisa para te falar. É Vitor, né? Foi o Vitor ou foi eu esqueci o nome. O Gonçalves. Opa, Leonardo, isso, sou eu. Foi o Eu Leonardo, como né? estagiário e hoje E eu ficou sou o SRE, líder né? da área. Isso. Beleza, cara. Ó, daqui uns 10 anos é assim, tá? Pouca telha. Ó. É isso aí, não tem jeito. Já é, estresse pra caramba, mano. Então, pois é. Fica tranquilo, cara, vai cair. Que isso, que isso. Não, tomara que dure um Muito- pouquinho mais. Tem que durar aí uns 2 anos, pelo menos, né? Coitado. Não, tem que durar mais, porque eu tenho 23 anos ainda. Então tem Meu que durar Deus, pelo menos mano. uns Então, 10 ó, anos. cara, até os 30 você já perdeu a metade, fica suave. Bora pro Kahoot. Caramba. Deu tempo Caraca. deu tempo de todo mundo entrar no Kahoot. Excelente apresentação aí do Vitor e do Leonardo. Várias ferramentas para gerenciar um ambiente de OpenStack. Muito bom, legal. Obrigado. Primeira Bem, pergunta, valeu. vamos ver. Vocês pegaram pesado, pegaram leve? Como é que foi? Mas a gente tentou dar uma mesclada ali. Vamos ver. Tudo que a gente falou na apresentação, ou melhor, todas as respostas a gente falou na apresentação. Vamos ver quem Boa. prestou atenção, então. Boa, vamos ver. Na sequência, a gente tem a Valéria Batista, da Microsoft. Vai falar sobre um tema que me chama bastante atenção, porque eu não conheço a ferramenta, né? Que é como proteger o seu código usando o Microsoft Defender for DevOps. Na sequência, a Valéria já está aqui com a gente. Primeira pergunta, então, do pessoal da Binário é: com qual ferramenta conseguimos garantir a segurança interna das aplicações? E aí, gente, tá certa essa resposta aí? É o Vault, é o LDAP? Então, é o LDAP mesmo. O que eu quis dizer com essa pergunta era mais no sentido de
quem pode acessar alguma coisa ou não. O LDAP, ele provê as políticas para que a gente consiga garantir que uma pessoa tem acesso ou não a alguma coisa. O Vault, ele faz gerenciamento de segredos. Ele é interessante, mas como eu não mencionei ele na apresentação e também não é tanto o foco dessa pergunta, não é a resposta certa. Isso, logo no começo você falou que vocês controlavam a segurança do ambiente das aplicações com LDAP. Eu Isso, percebi. E foi uma pegadinha, passou o rodo em exatamente. 39 pessoas. Vamos em frente para a segunda pergunta. Foi mal, galera, foi mal. Qual a maior dificuldade de difusão da filosofia DevOps dentro de uma empresa? Os caras mal chegaram e já andaram fazendo pegadinha, passou o rodo em todo mundo aí, ó. Boa, aí, ó. E, Cultura da boa. empresa, muito bem. Galera antenada, vamos ver como é que a gente está aqui. Fearless Alpaca mantendo a sua primeira posição, virou tudo do segundo para baixo. Vamos para a terceira pergunta. Isso aí, Eric. Vamos ver se você acerta as próximas 3 aí para você. Tô torcendo para você, hein, Eric. Vamos ver. Qual o processo de provisionamento e entrega adotado pela empresa? Aí. Falou, hein? GitLab, Terraform, Ansible, Docker no Kubernetes. Isso aí. Vamos ver como é que ficamos? Fearless Alpaca está mantendo a sua posição, o cara tá firme e forte, disse que vai ganhar. Teve outra virada, a gente tem o Friendly Hawk, Dynamic Penguin, e tá todo esse meio campo, tá embolado do quinto ao primeiro ali, dá para virar bastante coisa, então vamos ver, né? Última pergunta. Opa, última não, cara, ainda tem a quarta. O que é mais importante para atingir os objetivos do DevOps? Alinhamento com os objetivos da empresa. Muito bem, a galera antenadíssima. Pessoal Pegou. antenado, né? Só errar na primeira porque é Meu pegadinha. Deus, o Alpaca caiu, não é possível, não é possível. Cara, apertou errado ali, Alpaca. E aí, o Friendly Hawk foi para cima, o Dynamic Penguin, o Wheatbeer ali disse que vai ganhar, falta pouco, agora sim, virou tudo. Pô, quarta pergunta, agora é a última, vamos ver. Quinta pergunta. Como é possível garantir a second way do DevOps? Feedback. Observabilidade. Show. Mandaram bem, a grande maioria ali acertou, muito bem. Vamos ver então como é que ficou o nosso pódio. DevOps na criação de uma cloud pública, terceiro lugar, Fearless Badger, segundo lugar, Wheatbeer e primeiro lugar, Dynamic Penguin. Parabéns para a galera que participou aí, todo mundo, ó, muito legal. Aí o Alexandre Rigo ficou em quinto, Gustavo Torres em terceiro, Daniel Tavares em primeiro, muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado, valeu mesmo. Foi muito legal, parabéns aí para vocês e voltem mais vezes. As portas estão abertas. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Foi uma experiência Valeu, muito gente. boa, viu? Muito Até bom. mais. Valeu e até mais, hein? Tchau, tchau. Abraço.